importante a gente manter o ritmo, né? Então, Aham. Claudiane, a gente estava falando, né, sobre você estava dizendo que acha muito perigoso e foi onde cortou, e eu acho que você estava falando da história do ego, né? E eu estava muito curioso com essa tua colocação, se você puder repetir, eu acho importante. Eu estava falando que uma das coisas que realmente eu presenciei, todo o trabalho do Bert, é que ele tinha uma ausência de ego, no sentido assim, ele não se deslumbrava com os milagrinhos que ele fazia, né? Uhum, E que ele não se intitulava esse guru, sabe? Era uma coisa impressionante assim nele. Em nenhum momento que eu estive com o Bert, eu vi nenhuma arrogância, nenhuma prepotência de dizer assim, eu estou recebendo a intuição, né? Porque hoje está todo mundo nessa, estou recebendo a intuição e tal. E ele recebia essa intuição e ele dava devolutiva dentro de uma humanidade mesmo, né? Então, ele não, apesar de ter chegado nas novas constelações, nas constelações do espírito, ele foi a pessoa zero ego nessa coisa da espiritualidade, uhum, sabe? Se você pode pegar todos os vídeos dele, até o momento em que ele passa a bola para a Sophie, ele não tem, ele não traz essa coisa, essa perspectiva de estou canalizando, eu estou recebendo a informação. Heidegger nunca viu Heidegger falando isso, né? Então, ele usava o espiritual que vinha com o fenômeno. E às vezes eu brinco, eu falo, nossa, frear esse ego, porque a gente vai trabalhando tanto esse nível de inconsciente e ele vai se abrindo tanto e o fenômeno vai se expandindo tanto que às vezes eu falo, nossa, a gente precisa ter muita humildade para poder não transformar isso em um gesto arrogante ou querer ser algo que o Bert não foi, sim, né? eu acho Não esse foi. ponto super importante, porque das coisas que eu mais me preocupo com quem vem estudar comigo é essa coisa do cuidar de si, né? Porque às vezes a gente se perde um pouco, né? Achando que porque a gente já trabalha com isso, ou porque a gente conhece, né? Ou a gente pensa assim, ah, mas vou trabalhar o que em mim, né? Então, a gente às vezes chega num nível de consciência tão baixa, né, sobre as nossas dores, sobre os nossos conflitos, que a gente acaba escorregando e adoecendo mesmo, né? Então, eu penso que além da constelação, né, o nível as técnicas como hipnose ericksoniana, né, como a PNL que você citou, eles não substituem, né, às vezes, o acompanhamento terapêutico quando é necessário, mas são técnicas que pelo menos vão nos fortalecendo, vão jogando luz, né, nesses processos que às vezes estão tão escondidos, né? E sabe, Adamo, eu percebi, assim, o Heidegger, ele foi um cara muito inteligente, né? Ele bebeu na fonte de tantos, e hoje, eu estou aí, sei lá, 15 anos trabalhando com as constelações. Eu percebo, isso para mim é nítido, o quanto os consteladores adoeceram, assim como os terapeutas Uhum, energéticos. uhum, E o Hellinger, ele teve essa sacada com a própria evolução do trabalho dele, quando ele saiu do movimento pessoal para o movimento do espírito, e onde ele falou, eu vou fazer um mínimo movimento, Bert Hellinger. Eu vou deixar o campo mostrar. E, às vezes, quando a gente está nesse torpor do ego, e aí eu vou falar algo que eu vejo em muitas práticas energéticas, vibracionais, a gente quer fazer demais, porque você não está fazendo a serviço do campo do outro, você está fazendo para ser reconhecido, uhum. para estourar nas redes sociais, para ser o bambambam, bam, bam, para ser o mega. E eu já fiz muito isso, eu não estou dizendo que eu também sou humana, eu também tenho meu ego, né? E chegou um momento que eu me vi adoecida mesmo, sabe? Uhum. Cheguei a ter endocardite, né?
porque ativou em mim a salvadora máxima. Eu queria salvar o paciente. E claro que, como filhos do Bert, em algum momento a gente repetiu essa postura, e logo eu já tentei voltar ao máximo para o meu lugar e entender que eu não sou nada. Tanto é que meus alunos, eu brinco, eu sou uma professorinha de merda que mora em Florianópolis, né? Que cheia de falhas e defeitos e de ego, porque assim é envolvente quando você fala do fenômeno, da fenomenologia, claro que é envolvente. Hoje eu abri o campo de uma moça que o problema dela começou no útero da mãe dela. E aí quando você vai na primeira cacetada no ponto, você fala, eu sou bom demais. Ah, meu Deus, né? Gente, existe uma técnica que nos leva Uhum. àquele lugar. E todas as vezes que acontece isso, eu penso como o Hellinger se sentiu constelando tanta gente, atuando em conflitos de nações, né? Chegando no Brasil, em Brasília, dando cacetada em Deus e o mundo aqui, da nossa própria cultura, por que que a gente vivia essas explorações, e mesmo assim, ele entrar no jurídico e fazer o que ele precisava fazer, a revolução que ele precisava fazer. Mas de um lugar que eu olho, eu falo, eu quero ser assim quando eu crescer. E eu vejo quem está começando se matando pelo ego, às vezes, né? Criando muito mais antipatia no método do que, às vezes, empatia. As pessoas começam a vender milagres, e a constelação, assim como a hipnose, que as pessoas acham, né? Quero até que você fale, que eu quero postar um vídeo também, essa coisa das pessoas que acham que vão chegar e vão ser hipnotizadas e que não vão mais lembrar de nada e que vão ficar lá anestesiadas, né, num Uhum. transe hipnótico. A constelação também tem isso, vende-se muitos milagres, né, Sim, em e eu nome acho disso. E eu acho muito forte porque, de fato, né, quando quando a gente abre mão disso, né, de querer fazer, de querer resolver, de querer solucionar, tanto na constelação quanto na hipnose ericksoniana, parece que a coisa funciona, né? E aí é a armadilha, né? Porque você abre mão e, de repente, se você não tiver cuidado, você desliza para esse lugar. Aí você tem que abrir mão de novo, né? Aí é um exercício contínuo, né? Porque quando você consegue fazer sem julgamento, sem intenção, né? Sem amor, aí você vai para esse lugar em que a Sem coisa se dó, abre, sem dó, né? E que a coisa funciona, e aí de repente funcionou. Aí você fica quebrando a cabeça para entender como que funcionou. E funcionou, um dos principais motivos é porque você conseguiu se colocar nesse lugar, né? Que nem sempre a gente consegue visitar, né? De vez em quando, no meio de um atendimento, no meio de uma constelação, a gente se pega, né? Pensando, o que é que eu vou fazer com isso que apareceu? Né? E aí a gente tem que respirar fundo e dizer assim, não sou eu, né, que tenho que fazer nada assim, né? Se algo do inconsciente da pessoa puder ajustar, a gente está equilibrar, organizar, a gente está à disposição de lidar com aquilo. Mas eu não posso querer fazer nada com aquilo que surgiu, né? Porque não é meu, na verdade, né? É esse trato, sabe? E aí eu vou falar um pouco sobre hipnose rapidinho. É esse trato que às vezes que eu gosto muito de destacar. A pessoa ela tá te dando, né? Ela tá nos dando como terapeuta algo tão valioso que talvez nem ela mesma saiba o quanto aquilo é valioso, né? Então ela é como se ela estivesse nos dando um filho recém-nascido para cuidar, né? Frágil, cheio de atenção. Então ali a gente tem que ter essa habilidade de receber, mas não para cuidar, né? Receber e arrumar um jeito de devolver, né? É como se realmente fosse um processo, passa por a gente devolve, né? Então é como se ela estivesse caindo, a pessoa estivesse caindo com um filho recém-nascido no braço. A gente tira ali enquanto ela se restabelece, né? E aí a gente devolve, né? A gente não pode querer amamentar, querer educar, querer criar,
porque não vai funcionar, né? O filho não é nosso, né? Exatamente, né? Exatamente, isso mesmo. E é muito, e assim, e precisa de muitos processos pessoais para você chegar nesse nível. E é incrível, porque assim, eu tenho percebido bastante essa história da espiritualidade, e assim, o que a espiritualidade vai exigir de mim. E eu Uhum, sinto que em qualquer filosofia, né, seja oriental, seja cristã, seja as, os rituais xamânicos, as tradições xamânicas, né, você tem que ter essa humildade. uhum, E de botar o pé no chão e dizer assim, aqui eu sou o último, esse cliente que está aqui, ele tem todo um sistema, que é o sistema certo para ele, tem um pai que é certo para ele, uma mãe que é certa para ele, não é? E aqui eu cheguei por último, eu sou a última nessa brincadeira aqui. E às vezes é o que eu falei, né? Você vai lá, você mexe num campo de possibilidade, surge um fenômeno, e é o próprio constelador que se encanta com o fenômeno, ele nem enxergou o cliente, ele enxergou o ato dele no movimento com o cliente, ele ficou olhando ainda para ele. Às vezes eu brinco, quem olha para o cliente? Às vezes esse cliente não foi olhado pelo pai, não foi olhado pela mãe, não foi olhado pelo terapeuta, não foi olhado por ninguém, e ele vai chegar na constelação e o constelador vai estar lá massageando o próprio ego através dele e não vai olhar para ele. Eu falo, gente, quem olhou para esse ser? uhum. Né? Então é Sim, bem interessante. e com o modelo de hipnose, né, Cláudia, às vezes as pessoas têm ideias muito equivocadas da hipnose, né, tem muitos mitos, por exemplo, no modelo que eu trabalho, o que eu costumo procurar fazer é entrar com a frase mais simbólica possível no melhor momento. Né? Então, a gente não trabalha tanto com o transe formal, né? Também trabalhamos com aquela coisa de fechar os olhos, respirar fundo, Mas no mergulhar um nível pouco em mais si. hipnoidal, né? A gente trabalha Isso, mais no é. nível hipnoidal, né? Uhum. E aí a gente, o que eu costumo dizer é que as melhores intervenções, assim, ou as intervenções mais fortes, né, para os clientes que eu já fiz, é sempre localizando isso, né? Qual a melhor frase que vai atingir em um nível simbólico, que vai deixar aquela pessoa encucada com aquilo, dita no melhor tom de voz, na melhor velocidade, no melhor momento, né? Então, às vezes uma pontuação ela é muito mais hipnótica do que o monte de exercício que a gente procura fazer, né? Então, essa habilidade que o Erickson tinha, né, de falar o que era mais adequado para aquela pessoa naquela situação, aí abria, né, os processos e os processos se desenvolviam, né? Então muita gente chega com uma expectativa, às vezes, né, no atendimento de hipnose, e às vezes eu acabo fazendo o que a gente chama de transe formal, até para que a pessoa experimente ao final da sessão, mas o trabalho mesmo que eu queria ter feito, eu já fiz durante o que parecia ser uma conversa, né? E que a gente conseguiu atingir, às vezes, processos inconscientes muito impactantes, né? Uhum. Mas antes da gente finalizar, eu só quero checar contigo uma coisa, né? Eu não sei se você trabalha, mas eu vejo muito, né? O pessoal sempre fazendo, no curso você fez também, né? Com a gente, mas eu não sei se você trabalha assim, fazendo exercícios, né? Meio reflexivos, meio meditativos, antes ou depois de um movimento de constelação, né? E eu vejo de uma maneira empírica os consteladores usando muito da linguagem ericksoniana. Alguns estudaram, né, como você, outros às vezes usam meio que empiricamente mesmo, né? Assim, qual a contribuição, né, para ti de um momento como esse, antes ou depois de um movimento de constelação? Eu já vi o Bert Hellinger fazer constelações belíssimas, que ele falava as meditações sistêmicas, né? Uhum, Eu já vi o Hellinger fazer belíssimas constelações dessa maneira, não abrindo campo, não postando, botando ninguém. Eu gosto muito,
paciente sempre vê, eu faço muito trabalho de regressão à emoção e Uhum, a, eu uso as frases sistêmicas, eu uso o movimento sistêmico. Por exemplo, quando eu vou de sensibilizar um trauma, aquele que você vai fazer de sensibilização, agora, qual é a cor desse objeto, isso, qual mão está esse objeto? Agora você pegou o objeto, aí a bolinha de gude, qual mão está? Ali eu já vou fazendo algumas conexões sistêmicas, porque uma vez sistêmica, sempre sistêmica, né? uhum, Você vai fazer uma regressão ao trauma, regressão à emoção, né? Ou vai fazer uma progressão. Esses dias eu fui fazer uma regressão à emoção, assim, eu vi claramente que aquela imagem que ela trazia não era, ela falava de uma vida passada, mas não era uma vida passada, era a vida passada da bisavó dela. Ela uhum, entrou totalmente no campo, ela trazia, né, de uma forma bem clara. E aí você vai vendo, você fala, meu Deus, olha, é um jeito de se fazer porque a gente usa as ferramentas que a gente tem, é óbvio, e elas vão se conversando, né? Elas vão se unindo de alguma maneira. Então, por exemplo, voltando ao exercício, à meditação, quantos movimentos intensos de conexão com a própria criança, com o próprio sistema, as imagens que você vai formando, né? A ordem que você vai criando através da própria visualização e da própria PNL, porque muitas uhum. vezes ali ele usou falas de PNL, né? É, eu vi uma vez ele pegar, ele constelar uma pessoa, ele deu tantos passos para frente e disse: agora eu sou você daqui 10 anos. Uhum. Né? Ele fez uma progressão com essa pessoa, né? E sistêmica. Então, assim, o exercício, ele muitas vezes eu não constelo a pessoa no dia, eu passo algumas meditações sistêmicas, alguns movimentos onde ela vai ouvir, para depois abrir o campo, principalmente quando o campo é um campo muito resistente. Quando chega e fala, já constelou com Deus e o mundo, já fez tudo, já fez hipnose, já fez não sei o quê, sabe? Eu falo, deixa eu tentar, né, humildemente Uhum. aqui, sensibilizar esse campo. Eu faço uma dessensibilização no campo. E eu uso muitas frases da hipnose ericksoniana, uso bastante, Sim, né? e Assim como uso A PNL também tem um vínculo, né? O Dilthey, né, que criou a PNL sistêmica, ele estudou também com o Erickson, né? Eu acabei assim, eu fui mapeando o que era que o Erickson andava fazendo, né? E fui encontrando o resto das coisas a partir do... Bom, se o Erickson disse que era interessante, né? Eu não conheci ele pessoalmente, né? O Erickson morreu em 80, e eu nasci só em 87, então não deu para encontrar o Erickson, mas para mim eu fui meio que norteando, porque eu acho que que o pensamento sistêmico ele nasceu muito ali, né? Assim, você vê o Erickson com a Virginia Satir influenciando a PNL, influenciando as constelações, né? Então a Virginia ela escreve o primeiro prefácio do primeiro livro de PNL, né? Então as coisas estavam, né, assim, se a gente for voltar à origem, né, do pensamento sistêmico, eu acho que a gente encontraria muitas essas figuras ali, né? E eu acho que o Bert, até, né, acho até para a gente poder já encaminhando o nosso término, assim, acho que o Bert ele teve uma capacidade de dar uma boa organizada nisso e criar não, né, mas dar um direcionamento dentro de um método que impactou muita gente, né, porque uma pessoa extremamente racional, né, ou que se diz muito racional, que passasse por um atendimento com o Erickson, ele ia se sentir diferente, mas isso ia ser um processo realmente de germinação, né? A semente tinha sido plantada e daqui que ele percebesse que mudou, seriam anos, né, dessa coisa funcionando dentro dele. E uma pessoa extremamente racional, quando entra num campo como representante,
às vezes, até mesmo assistindo a constelação, sente o impacto, né? E o impacto parece ser muito forte, né? E começa a colocar essa pessoa que se diz mais racional em questionamento mesmo, né? Eu digo, inclusive, por causa própria, né? Assim, a primeira vez que eu entrei no campo como representante, e eu já trabalhava com hipnose ericksoniana, mas ainda assim me surpreendeu, né? Tem movimentos que me surpreendem até hoje, né? Eu fiz o módulo com Alex Possato, né, do pai. Nossa, e a gente fez lá um movimento, eu como cliente, que foi impactante, né? Assim, e mesmo, né, depois de muitos anos estudando, praticando, né, eu tenho dessensibilizado essa racionalidade extrema, mas eu acho que o Bert ele conseguiu fazer isso, né, que atingisse todo mundo de alguma forma, né, ali quando entrasse no campo, ou quando se conectasse com alguma história, né? Agora, nós temos vários canais de comunicação, nós temos vários canais energéticos também, né? E às vezes quem entra, o constelador, ele entra com aquilo que ele já tem também, né? Com a sensibilidade que ele já tem, com a capacidade de ler o campo que ele já tem. Porque é isso, quanto mais a gente vai trabalhando esse subconsciente ou esse inconsciente, quanto mais a gente se coloca no processo, mais a gente eu fui vendo todo o meu trabalho mudar. Eu estive, há 2 anos atrás, na Grécia, e eu levei um grupo de 23 pessoas. Nós fizemos 23 constelações em 2 horas. Era um campo de puro fenômeno. Eu botei a música, fizemos um círculo, e foram as constelações mais profundas que eu fiz na minha vida. E a gente estava num lugar onde teve a Guerra do 300. Uhum. Pessoas trouxeram ali, era uma mistura de histórias do inconsciente pessoal, coletivo, familiar, da totalidade. Nós fomos lá na tal totalidade que o Heidegger falava tanto. Quando a gente percebeu que tinha uma informação ali muito ancestral, muito lá de trás, muito assim, o que estava destinado àquele lugar e o que estava destinado às pessoas àquele lugar que estavam ali. Então, aquilo você vai falando, nossa, mas eu gastei pouco tempo para fazer o que antes, na constelação clássica, 23 pessoas, eu ficaria 2 dias para fazer. Uhum. Não é? Então, você percebe quantas novas constelações, quando você tem o mínimo, o quanto o campo também conversa e se movimenta no micro, no macro. E hoje eu aprendi a olhar e falar, ok, estou sentindo aqui, estou concordando que seja assim, né? E isso é tudo muito novo e muito bonito e muito mais. Eu brinquei esses dias no vídeo que eu gravei para o Luciano. Eu quero, daqui 200 anos, levantar e olhar o que virou o mundo depois das constelações, porque todo esse processo, ele é muito novo, e muito mais ainda vai acontecer. E muitas outras práticas serão agregadas, não é? Sim. Hoje nós temos constelações xamânicas, que são fortíssimas, nós temos constelações organizacionais, nós temos pedagogia sistêmica. Olha, tudo com uma ferramenta que ele não criou, mas ele formatou, né? Nem é formatar, ele conseguiu decodificar e fazê-la ser aplicada. Então, isso é que é legal, isso é que é Sim. bonito, né? Sim, acho que é isso, Claudiane. Muitíssimo obrigado. Uma pena não ter a gente continuado lá no Instagram, né? Mas foi uma alegria te receber. Assim que a gente concluir, eu vou subir no YouTube ou no Instagram, né, esse pedaço Sim. também. E E você passa o espero, link para mim para sim, enviar para o sim. grupo, Sim, tá? e espero que a gente né, que a gente possa se encontrar outras vezes, digitalmente, presencialmente, né? Vamos ver se as nossas Sim. histórias se cruzam aí de novo. Sim, eu tenho certeza que vamos se cruzar. E daqui a pouco a gente está fazendo curso aqui também, Sim, uma de alegria. hipnose, né? Sim, é uma alegria. É uma possibilidade que me empolga bastante. Sim, eu Bom também. descanso para ti, muito obrigado. Gratidão. Muito obrigada e bom feriado, né?
Para ti também. Um abração, viu? Outro, querido. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.